Glória a Deus. Pai do Senhor, amados. Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 4. Segunda Timóteo, capítulo 4. Vamos fazer a leitura desse texto de novo para a gente rememorar o que foi falado, a semana passada, para a gente conseguir dar continuidade à mensagem de Deus. 2 Timóteo, capítulo 4. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente seu ministério. Amém, igreja? Então, a semana passada a gente falou da necessidade de se pregar. Não é isso? Vocês lembram? A necessidade de se pregar o evangelho. Por que eu tenho que pregar o evangelho? Porque se eu não pregar, as vidas serão condenadas, né? E Deus vai requerer de quem? De mim, porque eu sou uma atalaia. A gente viu isso a semana passada, né? Nós somos atalaias de Deus. E o que é ser atalaia? Ser atalaia é aquele que anuncia a verdade e a pessoa. Se eu vejo alguém no erro e eu corrijo, essa pessoa com certeza ela vai mudar e vai ser salva. Porém, se eu vejo no erro e eu não corrijo e essa pessoa morre, Deus vai requerer a alma dele de mim. Então, nós somos atalaia, nós somos embaixadores do reino de Deus. Estamos aqui para anunciar o reino de Deus a todas as pessoas. Nós temos que mostrar para as pessoas que o Rei Jesus, ele veio, ele sofreu para que um dia ele governe sobre tudo. E quem crer nele e servi-lo e segui-lo aqui na terra, vai reinar com ele para sempre. Quem o desprezá-lo também vai ser rejeitado por Deus e vai ser condenado ao inferno, que Apocalipse fala que é a segunda morte. A segunda morte é ser lançado num lago de fogo e enxofre. Será um sofrimento eterno, ou a gente pode dizer, é o afastamento de Deus para sempre. Isso é o inferno. Amém, igreja? Ele não vai ser ressuscitado por Cristo quando morrer. Mas ele vai ser condenado eternamente. Aqueles que creem em Cristo, eles, por mais que morra fisicamente, ele espiritualmente vai ser acordado, vai ser despertado, porque quem morre com Cristo dorme. Tá certo? Porque Jesus ele disse, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então nós iremos viver para sempre com o Senhor, se nós fizermos a obra aqui na terra.
E nós temos que entender isso. Qual é a nossa obra aqui na terra? Pregar. Eu fui chamado para pregar e você também foi chamado para pregar. O ID é para todos. Todos que são discípulos de Jesus. Certo? Então, outro ponto que eu queria aqui lembrar para a igreja, por isso que nesse versículo 2 ele insiste, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora. Ou seja, em todo tempo, nós precisamos estar preparados. E como é que eu estou preparado? Tendo uma vida de jejum e oração e meditação na palavra. Meditar é diferente de ler. Certo, gente? Ler, a gente lê assim, na presença de Deus e de Cristo Jesus, adjugado. Quando você lê, você faz isso. Mas quando você medita, você fica pensando sobre o que você leu, a ponto dessa palavra ser internalizada. A palavra, ela sai do campo da mente e ela vai para o âmago do seu ser. A ponto dessa palavra, ela lhe guiar, ela lhe dirigir, ela lhe doutrinar naquilo que é necessário, ela lhe conduzir. Quando eu medito, eu vivo como a palavra diz, ou seja, eu cumpro o que a palavra diz. Mas quando eu só leio, eu sou apenas ouvinte. E o ouvinte, ele pode guardar ou rejeitar o que ouviu. Né? Que a gente pode dizer que só escutou. Às vezes a gente só escuta. Quando a gente lê, a gente só escuta. E escutar não quer dizer que eu vou aplicar. Mas quando eu medito, isso é um sinal de que eu estou me esforçando para aplicar o que eu li. Por isso que meditar é muito importante para a igreja, como também o estudar. Eu estudo, amados, quando eu pego Bíblias diferentes, ou seja, Bíblias com traduções diferentes. Existem muitas traduções. Ah, pastor, mas as Bíblias estão tão caras. Tem aplicativo, né? E tem aplicativos que já têm várias versões, onde você pode comparar um texto com o outro. E outra, também nós precisamos comprar Bíblias de estudo. Ali já está o resumo pronto, a explicação do entendimento correto do que aquele texto quis dizer. Então, igreja, nós temos que estar preparados. E às vezes nós colocamos desculpa para não se preparar, mas na realidade há uma falta de interesse nossa. A gente não tem interesse de meditar na palavra, de estudar a palavra, porque a gente pensa, o pastor vai pregar por mim. O irmão tal vai pregar por mim. E a sua parte? Amém, igreja? Então, Paulo disse para Timóteo, esteja preparado em todo tempo. Você está preparado? Se não, se prepare. Tá? Se prepare constantemente. Pronto. Outro ponto que eu queria tratar com a igreja é aqui nesse versículo 5, que diz assim: você, porém, seja moderado em tudo e suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Paulo, ele traz aqui algumas recomendações para Timóteo. Timóteo, seja moderado. Ser moderado é aquela pessoa que não tem excessos, nem para mais, nem para menos. Às vezes a gente não quer fazer nada. Às vezes a gente quer fazer tudo. Tem que ser moderado. Amém, igreja? A moderação em tudo na nossa vida. Em todo o trato. No alimento. No sono. Amém? Em tudo. Precisamos ser moderados.
E outro ponto que ele fala também, outro conselho que ele dá, ou recomendação é suporte os sofrimentos. Amados, quem disse que ser crente agora não vai ter mais luta, não vai ter mais situação difícil, não vai ter mais guerra? Agora que você se tornou cristão, é que você será perseguido. Aí é que vem as lutas, as tribulações, tudo isso para nos amadurecer, para forjar nosso caráter, para que tenhamos um caráter como o de Deus aprovado, ou um caráter imitando o de Deus. Amém, igreja? Então, o sofrimento também é porque quando nós decidimos falar a verdade para alguém, nós estamos afrontando, confrontando, nós estamos indo contra essa pessoa. Então, automaticamente isso vai haver uma luta, porque nós não estamos aqui para agradar as pessoas. Amém, igreja? Às vezes o nosso erro é a gente achar que tem que agradar todo mundo. Ah, eu preciso ser moderado porque eu tenho que agradar. Não. Você não está aqui para agradar. Você está aqui com uma missão. Entende, igreja? Você tem uma missão. Você foi escolhido por Cristo para o representá-lo e para anunciar as verdades do reino dele. Então eu preciso, em determinadas situações, afrontar as pessoas. Mas não é afrontar com raiva, com ira, de forma ríspida. É fazer isso com paciência, usando a doutrina bíblica. Usando a palavra de Deus. Amém, igreja? Para que a pessoa ela entenda que ela está no erro. E se ela não entender porque você falou, você cumpriu o seu propósito. Você não vai ser requerido de você a alma daquela pessoa que não lhe ouviu, porque você fez a vontade do Senhor. Você foi um porta-voz de Deus. Agora, se eu não falo, aí sim, o preço será alto. Então, Paulo diz: suporte os sofrimentos e faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Então, essa obra de um evangelista, amados, é entender que todas as pessoas que eu encontro são pessoas que precisam de Cristo. Mas a gente não pensa desse jeito. A gente está na fila da padaria e a gente não entende que aquele caixa daquela fila, ela é uma pessoa que Jesus quer salvar. A pessoa que está naquele balcão é uma pessoa que Jesus quer salvar. A pessoa que está naquele supermercado é uma pessoa que Jesus quer salvar. Aquela pessoa que está na escola educando seu filho é uma pessoa que Jesus quer salvar. Se eu não entender que eu tenho que fazer a obra de um evangelista, sabe o que vai acontecer? Eu vou me comportar de maneiras inconvenientes e indecentes nos lugares e não vou conseguir evangelizar. Se eu tiver paciência com as pessoas, se eu tiver bom trato com as pessoas com qual eu me relaciono ou me encontro na rua, eu vou conseguir anunciar o evangelho para ela. E nós temos que entender que nós temos esse propósito, esse objetivo, esse alvo de anunciar o evangelho para todas as pessoas que eu encontrar. Todas as pessoas que o Senhor permitir você se relacionar, você tem que falar de Cristo para ela. E às vezes nós falhamos nisso. Eu ouvi um relato de um grande pregador e ele falando que cada pessoa que ele se encontrava, ele entendia que era uma oportunidade de salvá-la. Ele é um dos homens que mais ganhou vidas, porque ele fazia isso o tempo todo. E ele trouxe um relato que ele fazia isso e ele ficou impressionado que os muçulmanos também fazem isso. Os muçulmanos tentam converter o número maior de pessoas. Mas olha, o entendimento do muçulmano é um entendimento contrário ao nosso. Porque o muçulmano, ele crê em um Deus. Amém? Mas não crê em Cristo como Deus.
E nós cremos em Cristo porque nós sabemos que o nosso Deus ele é trino. Ou seja, nós temos a verdade e muitas vezes nós temos medo de se pronunciar. Mas quem está no engano está aí tentando evangelizar da forma dele, está tendo ousadia, está tendo determinação, está tendo esforço, e às vezes nós não fazemos isso. Quando eu vi esse relato, eu me constrangi. Eu disse, Senhor, eu não tenho essa ousadia toda. E nós precisamos reconhecer as nossas falhas e pedir ajuda ao Espírito Santo. Dizendo, o Espírito Santo me dá ousadia. Os discípulos chegou uma hora que ficaram com receio de ir por causa da perseguição. Mas eles oraram. Eles pediram ousadia. E o Senhor deu, sim ou não? Deu. A ponto deles sofrerem por esse evangelho, morrerem por esse evangelho. Eu queria ler aqui com vocês Atos capítulo 20. Paulo, ele entendeu o chamado dele e ele cumpriu o seu chamado. Versículo 20 e 21. Atos capítulo 20. Diz assim, a igreja encontrou? 20, versículo 20. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Olha só, Paulo está falando aqui com os presbíteros de Éfeso. Ele aqui está falando isso porque ele está se despedindo deles. Sabe por quê? Ele estava se despedindo. Paulo sabia que iria para a Judéia para ser preso. Mas ele não fugiu da vontade do Senhor. Amém, igreja? Por mais que ele entendesse que o que aguardava ele era prisões, ele preferia ser preso contanto que ele conseguisse anunciar o evangelho do reino de Deus. E ele sabia que ali seria uma maneira dele evangelizar mais pessoas, por isso que ele aceitou a vontade de Deus. Mas veja aqui que ele está dizendo para esses presbíteros que ele não deixou de lhes pregar nada que fosse proveitoso e de anunciar a salvação através de Jesus Cristo. Amém, igreja? Vamos ler agora o versículo 27 e o versículo 28. Diz assim, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo. É como se ele estivesse dizendo, olha, eu não deixei de proclamar a vocês o Evangelho. Continuem fazendo isso. Cuidem do rebanho e levem essa palavra adiante. Me vejam como padrão, como modelo. Amém, igreja? Então, nós precisamos levar essa mensagem de Cristo, porque muitas pessoas, amados, estão morrendo sem serem salvas. E nós, igreja,
estamos dormindo espiritualmente falando. Nós não estamos apercebidos da necessidade que urge. O mundo está precisando de ministros de Cristo. O mundo está precisando de pregadores, de líderes. As pessoas estão ansiosas que outras pessoas a liderem. Elas estão tão ansiosas que, por não ter cristãos determinados e ousados para fazer a obra, elas estão seguindo os seus instintos malignos levadas por Satanás. E estão entrando em vícios horrendos, porque tem uma carência e não sabe como suprir. Amém, igreja? Você viu como está aumentando as drogas? Por que o homem se droga? Existe uma necessidade nele. Aí ele vai tentar preencher com situações, com coisas, com pessoas, mas consegue? Não. Porque o vazio que todo homem tem, foi Deus quem deixou esse vazio para o homem recorrer a Ele. Para o homem entender que precisa dele e o buscá-lo de todo o coração. Porque todo homem, quando foi criado por Deus, ele já criou com essa carência de Deus. Você pode olhar que em todos os povos da terra, em todos os costumes, sempre as pessoas buscam um Deus. Mesmo não sendo Deus verdadeiro, mas elas estão buscando um Deus. O homem tem a necessidade de ter um ser elevado que governe ele. Não é isso, igreja? E se eu não apresento esse ser que é Deus às pessoas, as pessoas elas vão se perder. Elas vão se matar. Procurando uma felicidade que não está nessa terra, que não está nesse mundo, que não está nas pessoas nem nas coisas desse mundo, uma felicidade e uma alegria que só Deus pode dar. E se eu, igreja, não despertar para isso e entender, por isso que o Senhor me salvou, para eu levar essa mensagem. Você não foi salvo só para servir a Cristo nessa igreja. Você foi salvo para ir para o mundo pregar o Evangelho. Você precisa ir lá buscar as ovelhas perdidas e trazerem para o rebanho. Eu estava dizendo para os homens quinta-feira, olha, quem reproduz ovelha é ovelha. A função do pastor não é reproduzir ovelha, é cuidar da ovelha, é alimentá-la para que a ovelha esteja bem e consiga produzir. Nós, pastores, estamos sim trazendo a palavra para vocês constantemente. Vocês têm visto que há anos nós temos mudado a forma de pregar, porque a pregação anteriormente era vazia de Cristo e cheia do homem. Não é isso? Vazia da verdade e cheia de engano. As pessoas se enganavam e as pessoas elas eram enganadas emocionalmente e pensavam que era o Espírito Santo. Era um mover que não era de Deus. Aonde Cristo não aparecia, aonde Cristo não era o centro, aonde Cristo não era o Senhor das pessoas, aonde as necessidades eram mais importantes. Entende, igreja? E a gente vem mudando, a gente vem colocando Cristo como centro. Jesus, ele é o Logos de Deus, ele é a palavra de Deus. Não é isso? Jesus, ele veio
apresentar, ou revelar, ou mostrar o Pai para a gente. Jesus, ele veio abrir o caminho. Ele rasgou o véu. Nós estávamos separados de Deus, nós éramos inimigos de Deus. Jesus, ele veio para que nós fôssemos íntimos de Deus, tivéssemos livre acesso a Deus e pudéssemos receber as bênçãos de Deus. Jesus, ele veio para isso. Como Jesus, ele veio para isso, eu preciso glorificá-lo. Porque o próprio Pai disse: este é o meu filho, ouçam-no. Quem ouve o Filho, ouve o Pai. Quem agrada ao Filho, agrada ao Pai. Quem glorifica o Filho, glorifica a Deus. Mas se eu glorifico a mim mesmo, o que eu estou fazendo com Deus? Diminuindo. Roubando a glória de Deus. Usurpando um direito que não é meu. Nenhum homem é digno de glória. O homem é digno de honra pelos méritos que ele faz, se forem de acordo com a palavra de Deus. Aí ele é digno de honra, mas de glória não. Deus, ele disse: a minha glória não divido com ninguém. E às vezes, essas pessoas que não colocam Cristo como centro em suas pregações, a glória é vertida para ela. Às vezes as pessoas olham, o pregador, olha, viu a palavra desse pregador? Eita, que foi tremendo, vou receber vitória, porque ele disse. E assim é. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo de bom vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. O homem só é abençoado se Deus abençoar. Por mais que eu diga, seja abençoado, se não for no nome de Jesus, não tem efeito. Porque a minha palavra não é poderosa, mas a de Deus é. E a gente precisa entender isso, igreja. Não é a palavra do homem que é forte, é a de Deus. Se o homem usa a palavra de Deus, aí você tome posse. Mas se o homem usa a sua inteligência para trazer algo, já vigie. Porque o próprio Paulo lhe disse: quando eu fui até vocês, eu não fui com palavras de sabedoria humana. Palavras para persuadir. Eu fui com demonstração de poder. E, amados, esse poder, ele vem de Cristo, quando a palavra ela é exposta de forma verdadeira. Porque, olha, amados, o engano ele é muito sutil. O falso, ele é parecido com o verdadeiro, sim ou não? Porque o falso, ele é uma cópia do verdadeiro, mas não é o original. Entende? Então, é fácil pegar um texto e distorcer. É fácil. É fácil pegar um texto bíblico sem contexto nenhum com o que está escrito antes ou depois e botar um sentido que tem nada a ver. É fácil para quem não tem temor a Cristo. Mas quem conhece Cristo, quem conhece Deus, quem conhece o poder de Deus e quem conhece a palavra nunca fará isso, porque tem temor. A Bíblia diz aí daquele que acrescentar ou tirar. E tem pregadores acrescentando e tirando verdades bíblicas para enganar, para confiar total. E às vezes, por não entender isso, a gente fica caracterizando. O que esse pregador pregou foi espiritual. Olha, foi poderoso, porque eu me emocionei. O que esse daqui falou, ele falou sobre Cristo, mas eu nem recebi nada, porque você não estava ligado. Às vezes não é o pregador, é o que ele está trazendo, o conteúdo. O conteúdo está revelando o quê?
Está dizendo que Deus ele é soberano e digno de toda honra e de toda glória? Ou o homem está sendo o centro? A gente precisa observar isso, para que eu não queira pregar imitando esses homens achando que são de Deus. Porque às vezes a gente está imitando pessoas que não são dignas de serem imitadas, e em vez de salvar, eu estou condenando. Porque quando eu chego para uma pessoa e digo, olha, amigo, vem para o culto hoje, porque vai ter um grande profeta que vai revelar a tua vida. Você está pregando para a pessoa? Você está enganando a pessoa e colocando a fé dela em homens em vez de Deus. Pregar é você anunciar ou você revelar para aquela pessoa que existe um Deus que amou ela de tal maneira que morreu por ela. E que Ele é poderoso para mudar a vida dela, a situação dela, arrancar a dor, a tristeza, a angústia e mudar a situação dela com propósitos divinos. Eu preciso revelar Cristo para a pessoa, porque olha, o nosso chamado de pregar é como João Batista. João Batista não veio para ser glorificado, mas João Batista veio para diminuir, para revelar Cristo. E o ministério de João Batista foi tão tremendo que para os homens não glorificá-lo, ele foi um ministério curto. Porque o papel de João Batista era revelar Cristo. Quando Cristo foi revelado, ele foi morto. Acabou o ministério dele. Porque o nosso ministério, amados, ele vai durar até a gente alcançar o propósito. Alcançou, tem que ser chamado, tem que ser recolhido. Entende? Porque a glória sempre tem que ser de Deus, e não do homem. Então, às vezes a gente não sabe pregar, porque às vezes estamos ouvindo quem não sabe pregar. Mas se eu olhar na Bíblia quem de fato pregava e como pregava, veja Cristo. Aqui Marcos, capítulo 1. Marcos 1, versículo 35. Amém, igreja? Encontraram? Diz assim, a partir do 35, tá? De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou o quê? Jesus estava se preparando ou não para anunciar o Evangelho? Estava se preparando o tempo todo. Amém? Continuando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. E ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povos vizinhos, para que também lá eu pregue. Amém, igreja? Então os discípulos: Senhor, olha, eles já te conhecem, estão te procurando. Jesus disse: não, eles já me conhecem. Vamos para outro lugar agora, porque Jesus não queria a glória do homem, porque ele estava na terra como homem. Como homem, ele não queria ser glorificado. Ele estava na terra para verter a glória para Deus. O papel de Jesus na terra era conduzir as pessoas a Deus. Porque Jesus ele faz isso, ele nos conecta ao Pai. A gente pode
pode não. A Bíblia diz, Jesus, ele é o caminho, né? Que nos leva a Deus. Jesus não estava na terra querendo glória, querendo aparecer. Por isso, quando os discípulos disseram, olha, a multidão está te procurando, deixa a multidão me procurar. Já me conhecem? Já. Já creram? Já. Vamos agora para outro lugar, porque eu preciso pregar para outros. Quando a gente entender isso, amado, a gente não vai buscar glória, mas a gente vai levar as pessoas a Cristo, como João Batista fez. João Batista anunciou Cristo de tal maneira, e ele batizava para Cristo ser revelado, e as vidas conheceram Jesus. Perto de João Batista morrer, ele mandou alguns perguntarem para Cristo: tu és o Cristo que haveria de vir? Ele queria ter certeza se ele conseguiu cumprir o chamado dele, porque ele estava para morrer. Ele sabia disso. Ele queria saber se conseguiu realizar a missão dele. Era o que ele queria, igreja. Ele não estava duvidando de Jesus, porque o próprio Deus já tinha dito: quem você vê descer o Espírito, esse é o Messias. Ele viu. Ele viu de tal maneira que ele testificou para os discípulos dele: este é o Cristo, sigam-me. Ele já sabia que Jesus era o Cristo. Ele queria saber se Cristo já estava sendo revelado para o mundo. E aí, sabe o que foi que Jesus disse? Jesus mandou uma mensagem: diga para João Batista: os surdos ouvem, os cegos veem. E aí ele começou a relatar, Aí João Batista: o povo já sabe que ele é o Cristo. Cumpri o meu chamado. Ah, Senhor, agora eu vou em paz. Olha, igreja. Às vezes a gente está vivendo o evangelho que a gente está preocupado se já anunciou Cristo ou não, e ainda está dizendo: se Jesus me levar, eu vou para o céu. Será? Se Jesus me recolher hoje, já estou salvo. Será? O que demonstra que eu estou salvo? Se eu entendi o evangelho e se eu estou anunciando esse evangelho. E nós estamos como igreja parados. E a gente precisa acordar no nome de Jesus. Olha, vamos abrir João 7. João capítulo 7. João 7, versículo 7. Amém, amados? Todos lá encontraram? João 7, 7. Diz assim: o mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mau. Olha porque o mundo odiava Cristo. Porque o testemunho que Jesus dava para eles revelava que eles eram maus. Estamos fazendo isso? A gente precisa dar testemunho de Cristo de tal maneira que as pessoas reconheçam os seus erros, o mal que está dentro dela, que ela não está percebida. Então Jesus fez isso. Jesus estava falando aqui com quem? Ele estava falando aqui com os irmãos deles. Sabe por quê? Se a gente for olhar o contexto, os irmãos deles queriam que Jesus fosse para a festa para se revelar como Senhor, realizando os sinais. Mas eles estavam dizendo isso, mas eles não criam que Jesus era o Cristo. E Jesus sabia da intenção e da motivação deles, por isso que Jesus disse: o mundo não pode odiá-los, porque vocês não conhecem a verdade. Mas a mim odeia, porque dou testemunho. Aí no versículo 6 também diz assim, ó: então Jesus lhes disse: para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é certo. Então, quando a gente não está em Cristo, entendendo a verdade, qualquer tempo é certo. Mas quem está em Cristo sabe que existe um tempo para todas as coisas.
E Jesus sabia que não era hora dele aparecer para a multidão, porque ele não estava aqui para ser glorificado ou para ser levantado como rei terreno. Mas ele estava aqui para anunciar o reino. E quando ele for levantado, ele vai ser levantado de uma forma que todos os reinos o verão. Então Jesus sabia disso. Quem não conhece Jesus não entende isso. Então os irmãos não entendiam, porque ele estava se escondendo em vez de se revelar. Os irmãos nem criam e ainda queriam que Jesus se revelasse. Mas Jesus sabia a hora e o momento de se revelar. E ele quer ser revelado, sabe como? Através de mim e através de você. Ele deixou para que nós o revelemos ao mundo. Enquanto ele estava vivo, ele precisava anunciar só para alguns. Para que ficasse o relato de que o rei veio. Amém, igreja? Jesus ainda não estava na terra para anunciar para todos, não. Tanto que quando a mulher cananeia veio até ele, disse, não, eu não posso tirar os pães dos filhos e dar para os cachorrinhos. Jesus estava entendendo ali como que não era ainda a hora de o evangelho ir para outras nações. Primeiro ele estava pregando para Israel, os judeus, os filhos de Deus. Mas como eles rejeitaram, aí o evangelho pôde ser anunciado agora a todas as nações. Mas através de quem? Dos discípulos de Jesus, que sou eu e você. Uma coisa que nós temos que entender é que anjo nenhum vai até o seu familiar anunciar o evangelho. Amém, igreja? A gente espera que um anjo vá lá, anjo vai e prega para o meu pai. E você foi chamado para quê? Você precisa pregar para o seu pai, para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu primo, para o seu tio, para as pessoas que estão no seu ciclo de amizade. Eu preciso ser uma voz evangelística na terra. Tá? Agora vamos para Atos, capítulo 21, para finalizarmos. É Marcos, de Atos. Isso, ele diz claramente que por ele ter anunciado, ele não iria receber culpa se eles fizessem algo que não conviesse. Porque já foi anunciado a eles o evangelho por Paulo, né? Por isso que ele estava livre do sangue. Atos 21, versículo 12. Amém, amados? Vinte e 12. Encontraram? Diz assim: quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Então, quando esses bispos que Paulo estava falando para ele, né? Olha, eu estou livre, eu preguei a palavra para vocês, continue pregando. Paulo estava fazendo tudo isso, era uma despedida. Mas por que uma despedida?
Porque Paulo já foi avisado pelo Espírito Santo que ele tinha que ir para Jerusalém. E o Senhor usou Gaio, né, para profetizar para ele o que ia acontecer. Gaio disse para Paulo: olha, o que te aguarda em Jerusalém. Ele pegou o cinto de Paulo, amarrou Paulo, é isso. O dono desse cinto vai acontecer isso. Vai ser preso. Amém, igreja? Então, Paulo, ele sabia disso, né? Paulo, ele já sabia o que iria acontecer, porque o Espírito Santo já vinha falando com ele. E ele disse para a igreja: olha, gente, por que vocês estão chorando porque eu estou indo para Jerusalém para ser preso? Vocês querem que eu me arrependa de ir, é? Vocês querem que eu não vá, mas eu preciso ir. Porque mesmo que eu vá lá, e mesmo eu tendo prisões, e até mesmo eu passe pela morte, mas eu preciso ir completar o meu chamado. Olha só, igreja, que determinação, que ousadia, que coragem. Entendimento para que foi chamado. Paulo entendeu que Cristo o salvou para isso, para ele pregar o Evangelho. E ele não queria saber se ele ia ser preso, se ele ia ser morto, se ele ia ser apedrejado. Porque quando a gente vê o relato de Paulo, eu fui apedrejado tantas vezes, eu fui chicoteado tantas vezes, eu sofri isso, eu sofri aquilo, sofri naufrágio, mas não deixei de pregar. Olha só quanto sofrimento Paulo passou para anunciar Cristo. E às vezes nós temos na nossa mente uma informação errada de que porque agora sou crente, não passo mais por prova, não passo mais por luta, não vai ter mais sofrimento e nem vai ter perseguição. Quem disse isso? Quem disse é enganador. Quem disse é mentiroso. Porque o próprio Cristo, ele disse que nós nesse mundo teríamos, mas teríamos que ter o quê? Por quê? Ele disse: eu venci. Jesus venceu toda a luta, toda a aflição, toda a dor. Jesus venceu tudo que não presta. E está sentado à direita do trono de Deus para um dia nos chamar para junto dele e governar sobre tudo. Estabelecer o governo soberano de Deus sobre tudo. Um dia Jesus vai fazer isso. Então, uma coisa que Jesus quis dizer para mim e para você: olha, em meio às lutas, em meio às tribulações, em meio a toda dificuldade, entenda que eu venci. Se eu venci, você vai vencer porque você está crendo em mim. Mas o vencer, muitas vezes, não é ser poupado. O vencer é sofrer, ser aprovado e ser provado que eu sou digno do reino. Às vezes a gente não entende isso, que o sofrimento também é um selo de aprovação. O sofrimento, ele me identifica como servo de Cristo, como discípulo de Cristo, e que isso revela que eu estou apto para entrar no reino de Deus. E às vezes a gente não vê dessa maneira. A gente vê com a luta, mas Deus, que prova, por que tu deixou, Deus, eu te sirvo? Ai, Deus, meu filho, você está me servindo enganado, porque você ainda não entendeu o que é ser cristão. Só falta Deus sair do trono e dizer isso. Mas como Ele nos levantou para pregar, eu digo. E o que eu digo não é de mim mesmo, é da palavra de Deus. Eu só estou revelando para você o que você ainda não descobriu. Porque quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu cresço em graça e em conhecimento. Então eu entendi isso. Eu vou receber um reino e uma casa gloriosa, né? Aonde o Senhor disse: eu estou preparando morada. Quando eu preparar, eu vos levarei. E Paulo explica que essa morada é tipo o nosso novo corpo, que será um corpo incorruptível, aonde o pecado não domina mais, aonde nós iremos ser semelhantes a Cristo. Eita, que glorioso!
Aí eu preciso entender toda essa verdade e levar quando eu for pregar o Evangelho. Mas se eu for pregar o Evangelho sem nem entender o que Deus tem para mim, sem nem entender porque eu estou sofrendo, aí a pessoa pergunta, mas se Deus é Deus, por que tem sofrimento? Ah, não sei não. Eu nem entendo quando eu sofro, eu até reclamo com Deus. Oxi, isso é Evangelho? Isso é murmuração. E tem tanto crente indo visitar outras pessoas e murmurando na casa das outras pessoas. A pessoa, oxi, isso é crente, isso é crente. Ah, não quero não. É, mas quando eu entendo a verdade do Evangelho, eu sofro de cabeça erguida. Ah, eu sei quem tem um Cristo, e eu sei que Ele é poderoso. Eu sei o que Ele tem para mim. Mesmo que eu não receba aqui nessa terra, mas a minha fé garante que no céu eu vou receber. Porque os autores da fé não receberam o que creram. Porque o Senhor tem algo maior para eles. Assim é conosco. Ah, se eu não receber da terra, Deus tem o maior e o melhor no céu, na presença de Deus. Mas a gente quer tantas coisas da terra e se esquece que as coisas da terra não é o mais significativo e importante. Não é o melhor. Se Deus não te deu da terra, porque Ele vai te dar o melhor que é do céu. Diga, eu tenho uma herança preparada, guardada, que não vai macular, que não vai perder o valor e que ninguém vai roubar de mim, porque eu sou protegido pelo poder de Deus. Em nome de Jesus. Entenda isso e viva para o Senhor a cada dia, levando esse evangelho de poder. A minha vida mudou. A tua vida mudou. E a tua vida ainda vai mudar muito mais. Quando eu entendo a verdade do Evangelho, eu passo pelas situações de cabeça erguida. Eu louvo o Senhor nas tribulações. Porque eu sei que Ele é comigo. Ele me conduz. Ele me guarda. E Ele vai passar comigo. Eu não vou passar sozinho pelas situações. Eu entendo que Ele é fiel, que Ele me ama. Se Ele está permitindo isso, porque isso vai ser o melhor para a minha vida. Quando eu entendo tudo isso, aí como não glorificar em meio à dor? Às vezes eu estou em casa, as lágrimas descendo, como está difícil, mas Senhor, que glória, porque eu te sirvo. Ah, Senhor, olha, eu não tenho o que eu queria, mas eu tenho o Senhor. Eu não tenho as coisas aqui da terra, mas eu tenho a tua presença, Senhor. Como é bom te sentir, Senhor. Como é bom estar contigo, Deus. Como é bom ouvir a tua voz e falar entendendo que o Senhor me ouve. Mas não tem privilégio melhor. E às vezes a gente está com a nossa esperança nas coisas que são perecíveis, em vez da imperecível. Cuidado para não se perder. Né? Por isso que é importante conhecer, prosseguir em conhecer e anunciar o que está conhecendo. Se intere da palavra e passe para as pessoas a palavra que o Senhor revelou para você. Isso é pregar. Amém, igreja? Porque Deus nos chamou para isto. Vamos colocar de pé. Aleluia. Quando nós estivermos preparados, igreja, o Espírito Santo vai nos conduzir às pessoas que estão precisando. Sabia disso? O Espírito Santo ainda não te dirigiu para ir para determinadas pessoas porque você ainda não está pronto. Mas quando você estiver pronto, o próprio Espírito vai te levar. Lembra de Filipe? O Espírito Santo disse, olha, vai pelo aquele caminho. No caminho tinha lá um homem precisando entender a palavra. O Espírito Santo se aproxime dele. Pergunte se ele entendeu o que ele leu. Ou como o Senhor fala, amados.
por amor às vidas. E a gente precisa estar no centro da vontade de Deus. Às vezes a gente é insensível à voz de Deus porque a gente não quer ter comunhão, não quer buscar de todo o coração. Que o Senhor nos use como Ele usou Filipe, como Ele usou Paulo, como Ele usou todos os homens bíblicos. Que a gente venha estar na posição, com esse desejo de servir. Que a gente se entregue ao Senhor, entendendo que a nossa vida é dele. A minha vida é dele, a tua vida é dele. E eu não posso fazer o que eu quero. Jesus disse, quer ser meu discípulo? Negue a si mesmo. Para servir Jesus, eu preciso negar a minha vontade. E assumir a vontade de Deus. Que é de ser testemunha dele. Em todo lugar, em todo tempo. Para que as vidas se convertam. Aquele eunuco, quando ouviu a palavra que Filipe começou a explicar sobre Cristo, dizendo que aquele que ele estava lendo era de Cristo. E que Cristo sofreu, que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou. E aí quando ele disse, você crê? Eu criei. E ele perguntou, o que é que impede de eu ser batizado? E aí Filipe procurou as águas, achou um lugarzinho e levou aquele eunuco para ser batizado. Porque aquele eunuco ouviu a palavra, creu e já disse, eu quero a salvação. Aquele homem já entendeu que para ser salvo tinha que ser batizado. Olha como a exposição do Evangelho é libertador. É transformador. E às vezes a gente quer poder onde não tem poder. Receba a bênção. Receba a vitória. Isso não é poder. Poder é Cristo ser anunciado a ponto da pessoa compreender e receber a revelação e a salvação. Isso é poderoso. O que é poderoso é uma vida entender que estava no pecado, mas que agora veio para a luz. Isso é poderoso, isso é poder. Isso é poder de Deus. Então a igreja, ela está confundindo as coisas, porque foi ensinada errada. E nós queremos reorganizar as coisas. Nós queremos ensinar a verdade verdadeira, não a verdade de cada pessoa. Às vezes o que é pregado é a verdade individual. Mas não é a verdade plena que vem do alto. Então, cuidado com o que você ouve e quem você ouve. Você não pode ouvir todo mundo, porque tem pessoas que não têm compromisso com a verdade do Evangelho. Quem não tem compromisso com o Evangelho de Cristo, ele vai sempre ensinar o que te agrada. Ele não vai te dizer a verdade. Já viu pessoas na internet ensinar que o dízimo é bíblico? Vai ensinar que o dízimo não é bíblico. Vai ensinar coisas que você quer ouvir. Cuidado com aqueles que massageiam o seu ego. Mas ouça quem fere o teu ego. Ô pastor, eu preciso ser ferido. Quem fere o meu ego me ama. Porque o ego inflado, ele é destruído por Deus. Deus abate todo soberbo, mas ao humilde ele dá graça. Então, as pessoas estão inflando os egos uns dos outros e estão sendo aplaudidos pelos crentes. Aonde era para ser censurado e condenado. Você está enganando vidas e conduzindo vidas ao inferno. Pare de mentir. Cuidado. Igreja. Cuidado. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Me ajude a compreender a Tua palavra de forma plena. Para que eu tenha o conhecimento necessário, tanto para ser liberto e ter a vida transformada e santificada, para que eu tenha condições de ir ao mundo e pregar esse evangelho àqueles que precisam. Senhor, me dá ousadia, força, coragem, determinação e ao mesmo tempo moderação, para que eu leve a Tua palavra com ousadia, com autoridade, com poder, e eu anuncie o Teu evangelho àqueles que precisam. Senhor, me
leva as pessoas que estão precisando ouvir o teu evangelho. E quando eu chegar a essas pessoas, eu não tenha medo, mas eu tenha coragem, e eu consiga abrir a boca, e o Espírito Santo consiga me usar, porque eu tenho estudado a tua palavra. Me ajude a estudar a tua palavra. Me ajude a não ser apenas um ouvinte. Me ajude a ser um praticante. Me ajude a apenas não ler, mas me ajude a meditar e a estudar. Eu preciso estudar a lei de Deus. Eu preciso estudar a palavra de Deus. Eu preciso compreender o que eu estou lendo. Porque se eu não compreender, a luz do Evangelho não vai entrar em mim, não vai me salvar. Aquele homem, ele foi salvo, porque Filipe estava lá preparado para iluminar o entendimento dele, revelando a verdade daquele texto. Filipe entendia o momento, o tempo, o que o profeta queria dizer. Às vezes a gente lê um texto e não sabe nada. Não tem como explicar. Mas porque nós não temos nos esforçado o suficiente. Porque nós não temos orado ainda o suficiente. Eu preciso pagar preço para ser um instrumento de Deus. As coisas de Deus são tidas, são conquistadas à força. Porque o reino de Deus é a força que se conquista. É com lágrimas, é com jejum, é com quebrantamento e arrependimento. Então, Senhor, prepara a igreja do Evangelho pleno e todas as igrejas no Brasil e no mundo para cumprirem o teu chamado. Que eu ouça o teu ide, Senhor, que eu ouça o teu Espírito dizendo: quem há de ir por mim, quem vai anunciar o meu reino e a minha palavra. Que possamos dizer: eis-me aqui, envia-me, Senhor. Senhor, nos perdoe, porque nós rejeitamos ser enviados por Ti, porque nós estamos muitas vezes tão preocupados com as nossas coisas pessoais que não são importantes. Nos liberte, Pai, no nome de Jesus, e nos transforme. Que haja um arrependimento genuíno e verdadeiro. Que aqueles que não conseguem pregar a palavra porque estão enredados no pecado e estão sem forças para sair do pecado. Senhor, ajude esses teus filhos a se libertar do pecado. Ajude esses teus filhos a sair dessa vida condenada que o diabo os atraiu e os prendeu. Liberta-os de novo, Senhor. E traga-os para a tua presença. E limpe-os, e dê-lhes vestes novas, e dê-lhes o sapato da prontidão do Evangelho, para que possamos juntos pregar a Tua palavra, e possamos ver essa igreja cheia, para o louvor da Tua glória, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vamos abrir a mão na posição de receber, vamos receber a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja uma realidade sobre as nossas vidas e sobre todo o povo de Deus em toda a terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.